Por que pessoas nascem em lugar onde elas não conseguem prosperar? Alguém me fez uma pergunta dessa numa postagem minha no Facebook, um dia desses. Não, a pergunta não foi resumida assim, tá? A pergunta foi, eu não vou lembrar agora, mas era alguma coisa assim, por que que a pessoa que nasce na África do Sul ou na Índia, numa situação super precária, ela não vai ter acesso à informação, ela não vai ter acesso, não vai adiantar ela usar a lei da atração, porque aquela é a realidade dela, ela não tem acesso à informação, ela não tem, ela vai entrar e sair da vida daquele jeito, ela não tem como melhorar. Que explicação que você dá para isso? A pessoa fez essa pergunta. Eu falei assim, olha, essa é uma resposta muito difícil para dar num quadradinho de resposta de Facebook. Então eu quis gravar um vídeo sobre isso. Se você não me conhece, eu sou Caterine Riera, eu sou consteladora sistêmica, sou facilitadora de constelação sistêmica e sou ressonante harmônica há mais de 4 anos, estudo bastante a física quântica e eu quero falar um pouquinho sobre a minha visão com relação a essas coisas que acontecem. Para quem é espírita, e eu tenho esse embasamento do espiritismo, porque é a fonte onde eu mais bebo, né, no quesito de dogma ou de religião, de todas é a que eu mais me afinizo, é a que eu mais acho que tem respostas para as minhas perguntas, tá? Então o Espiritismo fala que nós encarnamos onde a gente precisa encarnar para evoluir e que a gente precisa expurgar algumas coisas, pagar algumas contas. Então a gente encarna em determinadas situações onde a gente pode, que a gente aceitou pré-encarnação para poder pagar aquela conta. Eu sou terapeuta de vidas passadas também, embora atualmente eu não trabalhe com essa técnica, eu trabalho só com a terapia sistêmica, mas eu já trabalhei muito com essa técnica. E o que eu percebia quando eu trabalhava? A gente chama de período intervidas, que é o período entre um desencarne e outra encarnação. O que a gente percebia? Porque assim, nessa terapia, quando eu vou trabalhar uma pessoa, eu vou trabalhar um traço de caráter que ela tem que esteja sendo disfuncional para ela nessa vida, né? Então eu vou buscar de onde vem esse traço de caráter e porque ela repete, para que a gente possa sair virar essa chave. E o que eu percebia? Que nesse período intervidas, a pessoa tinha uma baita consciência diferente daquela que ela tinha quando ela desencarnou. Coisa que o Espiritismo fala um pouquinho diferente, sabe? Tipo, vai passar um filme da vida e você vai ter noção de que você fez mal, para quem que você não fez. Não era isso que eu via. Eu via que a pessoa ela saía com um nível de consciência da vida, ela adquiria um pouquinho mais quando ela desencarnava, quer dizer, ela conseguia pegar um drone e olhar lá de cima a situação dela, mas sem sair muito daquele paradigma, e aí na próxima encarnação ela vinha para pagar aquela conta e sair um pouquinho mais, então é um degrauzinho mais devagar, não é assim, ó, você morre, pô, tem um boom de consciência. A consciência que a gente desencarna é mais ou menos a consciência que a gente fica no entrevidas e que a gente encarna novamente. Bom, pensando nisso, aquelas pessoas que estão lá, elas estão encarnando dentro do nível de consciência que elas vêm encarnando nas últimas encarnações. E um dia vai chegar um determinado momento que elas vão estar com um nível mais expandido, elas vão poder encarnar em culturas ou lugares, religiões que vão permitir que a expansão de consciência dela aumente ainda mais, através de informações, através de estudos e tal. Outra explicação, que é a explicação da roda de Sansara. O que é a roda de Sansara? É um lugar onde as pessoas que ainda não estão com a consciência expandida ficam presas. É um círculo reencarnatório que aprisiona a pessoa. Por quê? Porque ela passa por 4 estágios nesse círculo da roda de Sansara. Então, ou ela é rica, ela tem uma vida super boa e abundante, mas aí ela
não ajuda os outros, ela não usa o dinheiro a favor do bem da humanidade, ela não usa o dinheiro a serviço da vida, e aí ela reencarna na outra vez, no polo inversamente ao contrário, onde ela não tem nada e ela precisa ser ajudada por quem tem não ajuda. Ou, saindo dessa, né, porque são 4 encarnações, ela vem para uma encarnação onde a vida dela é sempre uma luta e ela é sempre enganada, ela é sempre a vítima, porque numa outra ponta tem alguém que está fazendo mal, que é o ladrão, o latrocínio, né? Latrocida? O ladrão, o golpista. Então, aí essa pessoa que encarna golpista, que vai dar golpe nessa que encarnou vítima, na outra encarnação troca. E aí as pessoas ficam girando nesses 4 arquétipos de encarnação. Por quê? Porque não conseguiu ter um despertar espiritual para transmutar e sair dessa roda de samsara, para ascender, para quebrar pactos, porque assim, a gente encarna, a gente faz pactos de amor, a gente faz promessas de vida eterna, a gente vai se enrolando, né? Cada encarnação vai se enrolando cada vez mais. Quando a gente começa a expandir a consciência e a fazer esses trabalhos, essas limpezas energéticas, limpezas de chakras, limpezas de registros akáshicos, rescisão de contratos, e aí a gente começa a sair dessa roda de samsara para poder ter uma encarnação até em outro planeta, né? Em outra dimensão, que a gente possa se elevar. Bom, fora essas 2 explicações, eu acho que uma complementa a outra. A gente tem uma conta cósmica que a gente precisa pagar. Então, Hélio Couto, ele dá o exemplo do vaso chinês, e quem não conhece, eu vou explicar rapidinho o que é. Eu vou num museu e quebro um vaso chinês da dinastia Ming, e eu peço desculpa lá no museu. E a administração do museu fala: Caterine, tudo bem, você está desculpada, mas deixe um cheque para pagar o vaso. Essa é a conta cósmica que a gente tem. Quando nós erramos na vida, quando nós erramos com os outros, nós adquirimos uma conta cósmica. O Bert fala, e eu gosto muito desse jeito que ele tem de ver, e eu uso isso no meu trabalho, que assim, quando uma pessoa faz algo para mim que ela levou vantagem, ela me deixou em desvantagem, ao invés de eu olhar ela com raiva, eu entendo que aquilo se tornou um destino dela. Ela fez uma escolha de ficar com aquele peso, de ter uma vítima, porque sempre que tem a vítima, alguém mudou o destino dessa vítima, né? O algoz mudou. Então, quando ele muda o destino, eu, como vítima, entro no sistema, posso fazer parte do sistema dele, eu viro um destino para ele. Então, Bert, ele fala que as coisas que a gente faz, a coisa que a gente faz se torna o nosso destino. E eu gosto muito de pensar desse jeito, porque isso tem muito a ver com a história do vaso. Nós erramos, muitas vezes inconsciente, muitas vezes não querendo errar. Não foi a nossa intenção, mas nós vamos precisar pagar o cheque. E talvez esse cheque seja reencarnar lá no Camboja, sabe? Seja reencarnar num lugar onde não tem água, onde você vai nascer sem enxergar por algum motivo. Então, a lei da atração, ela consegue mudar, ela consegue tirar a gente dessa roda de samsara, ela consegue tirar a gente do vitimismo. Mas por que algumas pessoas fazem lei da atração e ficam milionárias, multimilionárias, e as outras ganham 10 mil reais só? Porque tem a ver com esse cheque, tem a ver com essa conta cósmica. Mas fazer sempre vai melhorar. Não importa, se você tá lá e não tem água, você vai fazer e vai ganhar sei lá, um caminhão de água vai chegar para você. Não vai chegar a Ferrari, mas vai chegar o caminhão da água. Então, isso não quer dizer que a gente não tem que fazer, porque se a gente tem a resignação
E eu não chamo isso de resignação, eu chamo isso de conformismo. Se a gente tem o conformismo de achar que a gente tem que pagar karma e o que a gente está passando está tudo bem, a gente vai sair dessa vida com um nível muito pouquinho, tal qual a gente entrou. Sabendo que no intervidas você não tem um boom de explosão de consciência, na outra encarnação você vem mais ou menos na mesma coisa. Então, uma coisa não dispensa a outra. Por isso que eu falo, a gente precisa florescer aonde a gente foi plantado. E você vai ver isso em qualquer cultura. Pessoas se destacando de outras, porque tiveram pensamento positivo, porque trabalharam todos os dias. Obviamente que isso tem a ver com o nível de cognição das pessoas. Esse nível de cognição é um nível que existem 8 níveis de cognição, então tem pessoas que têm um nível mais alto e elas conseguem fazer mais coisas, porque elas enxergam mais longe, elas têm uma inteligência diferenciada e algumas pessoas são mais executoras. Isso também, isso diferencia também, né, de onde a pessoa vai chegar. Mas não quer dizer que a pessoa deve abrir mão de fazer suas cocriações. Ela talvez só vá mudar o que ela vai cocriar. Um pouco menos ou um pouco mais, mas com certeza ela vai melhorar a vida que ela tem, tá? Então, assim, a gente precisa florescer onde a gente foi plantado, mas a gente não pode assinar o nosso destino. Olha, aqui termina o nosso destino porque eu nasci aqui, aqui tem que ser minha realidade. Talvez aquelas pessoas vão demorar muito para ter acesso a esse tipo de informação que você tem hoje, por exemplo, por uma série desses motivos cósmicos e kármicos que eu falei antes. Mas isso não quer dizer que ela não possa ter, e quando ela ter, ela não possa cocriar uma coisa melhor do que o que ela tem lá, tá? Eu espero que a resposta tenha sido dada. Eu sei que é muito subjetivo tudo isso, e eu sei que eu falei de 3 fontes de informação, que é do espiritismo, da minha experiência como terapeuta de vidas passadas e da visão sistêmica, mas se você entender que uma coisa está ligada à outra, é entender que a gente tem um cheque para pagar. E que mesmo a gente tendo esse cheque para pagar, não quer dizer que a gente não possa cocriando uma vida melhor para a gente, mesmo sabendo que a gente vai pagar aquele cheque, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu peço para você me seguir lá no Instagram, Caterine Rieira Terapias. Se você quiser fazer parte de um grupo fechado que eu tenho no WhatsApp, onde eu coloco uma vez por semana um áudio falando sobre esses assuntos que eu falo aqui, ensinando algumas técnicas, alguns exercícios, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Namastê!